Olá, amigos do canal. Estamos aqui de volta para falar de futebol europeu. Final da Nations League aconteceu ontem no domingo. Um jogaço de muitas histórias, reviravoltas e uma decisão emocionante por pênaltis, né, não, Matheus? É isso aí, o duelo da Península Ibérica, Portugal e Espanha, acabou sendo decidido nos pênaltis, como você bem colocou. 2-2, o duelo talvez da antiga geração que se recusa a acabar com Cristiano Ronaldo de um lado e o jogador mais promissor dessa nova geração, podemos colocar assim, com Lamine Yamal defendendo da Espanha. A experiência levou a melhor nesse caso. Portugal acabou levando a taça da Nations League pela segunda vez. Primeira seleção a ganhar a Nations League de forma mais de uma vez, né? Exato, e não só levou a melhor, como para mim uma atuação decepcionante da nova geração como um todo. Que essa Espanha foi bem diferente nessa final do que a gente estava acostumado a assistir nos últimos jogos, principalmente contra a França. Lamine Yamal foi mal, Nico Williams tentou algumas coisas ali, mas também não conseguiu criar muitas coisas. O treinador também eu achei que as modificações que ele fez foram um pouco covardes ali no final do jogo, não buscaram tanto ataque como eles costumam buscar. E eu sinceramente eu não sei qual foi o motivo disso, porque apesar de ser uma geração nova, já são jogadores que estão acostumados a jogar grandes jogos, acabar de dividir um grande jogo contra a França, são campeões da Eurocopa. Então essa postura eu realmente não entendi. Eu não sei se você tem alguma suposição de por que isso aconteceu, mas o Yamal, por exemplo, pouco tentou dribles, toda vez que ele dominava, ele já olhava para trás, já dava um passo para trás. E os que ele tentou, ele também não concluiu aí com a atuação histórica do Nuno Mendes, que acho que a gente pode falar mais para frente também. É, como você bem destacou, a Espanha é uma geração que vem encantando, dá para colocar dessa forma, campeã da Eurocopa, estava goleando a França até 20 minutos para acabar o jogo, né? Abriu 5-1, mas quase tomou um empate no final, um jogo eletrizante. E não acho que essa derrota deve gerar tanta preocupação assim para a seleção. Pode ter sido mais um dia em que as coisas não encaixaram, que os jogadores não podiam estar se sentindo tão confortáveis. Não acho que para acender um sinal amarelo. O treinador tem que buscar entender o que Portugal fez para conseguir tirar os jogadores da Espanha de sua zona de conforto e ir trabalhando isso para uma Copa do Mundo que é daqui a um ano. E a Espanha, se seguir por esse caminho, chega como uma das principais candidatas ao título. Eu não sei se talvez esse jogo contra a França tenha dado uma assustada, né, nesse time, né? Porque eles estavam jogando bem, estavam ganhando de 5-1 e tomaram 3 gols, poderiam ter tomado 4, talvez quem sabe até 5 em 20 minutos, justamente por essa filosofia de continuar atacando mesmo em vantagem. E aqui no jogo de ontem eu achei que eles sentaram assim em cima dessa vantagem de 1 gol e tentaram controlar o jogo só tocando para o lado sem buscar fazer mais. Aí eu não sei se teve um reflexo desse quase empate, né, da semifinal. Talvez justamente por jogadores serem jovens, né, apesar de terem alguma experiência, eu acho que isso pode ter pesado um pouco na cabeça deles para esse jogo. Também pode ser um fator que talvez tentaram jogar como a Espanha de 2010, que fazia 1-0 e tocava a bola eternamente até o jogo acabar. E, curiosamente, a Espanha conseguiu ser campeã do mundo desse jeito, né? Vários 1-0 naquela campanha. Talvez o time tentou repetir a dose aqui. E acontece, você tem um Cristiano Ronaldo do outro lado que consegue achar o gol de todo jeito, que foi o que acabou acontecendo, né? Uma bola na área, o Cristiano ganha da defesa, empata o jogo, e aí você tem que voltar a correr atrás, tentar acelerar o ritmo e talvez já estando numa rotação um pouco mais abaixo, tentar cadenciar, o time não conseguiu voltar aquele ímpeto que o time normalmente tem. Exato, falando pelo lado de Portugal, né, acho que a história toda vai se voltar para Cristiano Ronaldo, 40 anos de idade, depois de uma Copa do Mundo onde parecia que era o fim, né, decepcionante, indo até para o banco. O cara volta, faz gol em todos os confrontos do mata-mata, empata essa final e joga até os limites físicos, sai de campo sem conseguir andar praticamente no final do segundo tempo, não pode participar da prorrogação nem dos pênaltis.
Mas aqui, além né, desse momento histórico, eu queria fazer uma menção muito honrosa a Nuno Mendes, para mim o melhor jogador em campo disparado nessa final. Conseguiu anular completamente o lado direito como um todo da Espanha, o Lamine Yamal, o Mingueza que tinha junto com ele, Pedri, qualquer um que pisasse ali no campo esquerdo da seleção portuguesa estava batendo e voltando em Nuno Mendes, além de ter feito o gol e participar da jogada que fez o segundo, né? E igual a gente destacou no vídeo anterior, numa nova geração de futebol, parece que o foco estava muito grande nas pontas. Acho que os laterais também ganham importância tanto defensivamente como ofensivamente. Você tem um cara no seu elenco que faz os dois tão bem quanto o Nuno Mendes faz, com certeza é uma grande arma para os próximos anos. Exatamente. Você citou o Nuno Mendes, ele dá para dizer que colocou no bolso vários dos principais pontas dessa temporada, tanto na Champions League e agora na Nations, né? O Salah não conseguiu fazer grandes jogos contra o PSG, o Saka também não apareceu tão bem, agora o Yamal também não teve um grande jogo. Eu fico curioso para saber como que ele marca o Dembélé quando ele vai cair ali pelo lado dele nos treinos do Paris Saint-Germain, se ele também consegue anular o jogador francês que foi o destaque do time na temporada. Grande partida dele para esses nomes do Paris que já tinham sido campeões com a Champions. Também é legal ver eles conseguindo um sucesso com a seleção, consolidando também a grande temporada pelo futebol com Portugal. A gente tem o Nuno Mendes, mas também podemos falar do Vitinha, podemos falar do João Neves, que foram jogadores titulares da campanha. Gonçalo, O Gonçalo, que já é um jogador mais ali de composição de elenco, tanto na seleção quanto no Paris Saint-Germain, mas foi campeão das duas competições também. E concordo com você que a gente está vendo laterais que tem tido muita força, tanto para conseguir apoiar e também conseguir defender. Acho que o Nuno Mendes e o Hakimi, que é o lateral do Paris Saint-Germain, companheiro dele, são dois exemplos disso. Jogadores que conseguem ser tão fortes no ataque e também na defesa. exato, mas nesse jogo aqui em específico, Matheus, voltando aqui, é uma coisa que eu senti falta de Portugal foi conseguir propor o jogo, né? A gente falou aqui um pouco da Espanha, que os destaques não foram tão bem, mas para mim o meio de campo e o ataque de Portugal ficaram, sim, muito bem defendidos por grande parte do jogo. Pouco conseguiam fazer Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva. Eu achei que a Espanha controlou bem o jogo, né? Apesar de ter tomado os dois gols. E por exemplo, os jogadores ofensivos de Portugal pouco encostaram na bola e pouco deram trabalho para a defesa. Eu acho que só depois, quando o Rafael Leão entra, ele participa um pouco mais, mas Pedro Neto e Francisco Conceição também não fizeram uma grande partida. Portugal ficou acuado em grande parte do jogo, sem conseguir sair muito bem, fazer essa transição da defesa para o ataque, porque a pressão espanhola funcionou, mas conseguiu também ser muito preciso nas poucas oportunidades que teve e por isso que saiu vitorioso. Exatamente. O time de Portugal vinha recebendo críticas antes dessa reta final de Nations League. O trabalho do Roberto Martins vinha sendo questionado. Falavam até numa possível troca no comando, caso o time não tivesse sucesso contra a Alemanha, mas óbvio que com um título agora, mesmo que não seja uma Eurocopa, uma Copa do Mundo, dá um respiro para o trabalho do treinador, para ele conseguir se manter, no mínimo, até a Copa de 2026. E você não conseguir ter tanta bola contra a Espanha, acho que talvez seja até natural pelo estilo de jogo da seleção. Só que concordo com você quando Portugal tinha, nas oportunidades que teve, não estava conseguindo ser tão precisa. Acabou conseguindo fazer dois gols, uma bola levantada na área por Cristiano Ronaldo, numa jogada ali do Nuno Mendes pela esquerda, que ele foi muito feliz de achar aquele chute, né? Não era um chute fácil, ele conseguiu bater cruzado forte no canto cruzado. Então são coisas que Portugal tem a ajustar ainda nesse trabalho, né? Eu vejo em Portugal o mesmo problema que talvez a seleção brasileira tenha, que muitas vezes os grandes talentos dos clubes têm dificuldade de mostrar
essa mesma faceta na seleção, mas muitas vezes eu acho que é pelo modo que a seleção portuguesa jogava antes do Martínez, é que era uma seleção que, apesar de ter grandes nomes, jogava de uma forma muito defensiva, que era visto o histórico do time, mesmo tendo uma geração nova com muito talento no meio de campo. Esse time do Martínez tinha jogado melhor, né, nesses últimos jogos, mas eu senti que eles tiveram bastante dificuldade contra a Espanha no meio de campo, principalmente. É uma coisa aqui curiosa, Matheus, que meu pai notou quando a gente estava assistindo o jogo ontem, é que o Brasil está lotado de treinadores portugueses, que são muito bons aqui, mas a seleção portuguesa tem um treinador espanhol. É verdade. Talvez seja por isso que ele fez Portugal não propor o jogo tão bem ali. Não tô brincando, óbvio que ele queria ser campeão, mesmo jogando contra o país dele, isso aí não tem nem como discutir. Mas chama atenção mesmo, mostrando que os treinadores portugueses que vieram para cá, em sua maioria, a gente pode fazer exceção talvez do Jorge Jesus, agora o Leonardo Jardim no Cruzeiro. Eles eram alguns treinadores que estavam em mercados também um pouco mais periféricos da Europa e não tinham tanto destaque até dentro de Portugal. O Abel Ferreira, para citar que talvez tenha sido o treinador mais vencedor de todos esses, ele estava na Grécia. Ele não tinha conseguido se firmar tanto no futebol português. E também tem um outro lado que eu vou trazer aqui para uma pergunta que fizeram ao Ancelotti quando ele foi anunciado como técnico da seleção na coletiva de apresentação, que perguntaram para ele: "Ah, você está vindo treinar a seleção brasileira? Por que você não foi treinar a seleção da Itália?" A resposta dele foi muito sincera: "Porque a seleção que me chamou foi a brasileira. A seleção italiana não me convidou e já tem um treinador lá empregado. Então, também pode ser por isso. Tá? Às vezes, os técnicos portugueses foram preteridos com relação ao Roberto Martins." O Ancelotti, nesse caso, foi inteligente, né? Se o Brasil está em dificuldades, acho que a Itália caminha aí para talvez ficar 3 Copas seguidas sem participar. Mas Só, sobre o jogo aí, pode falar. só um parênteses aqui que você citou a Itália em Copas do Mundo. O último jogo de mata-mata disputado pela Itália foi contra a França em 2006, que é a final que eles ganharam. Depois foram eliminados na fase de grupo em 10 e em 14 e depois não voltaram para a Copa, né? Exatamente. E ainda sobre o jogo, Matheus, uma coisa que eu vi sendo bastante criticada nas redes sociais, tanto por espanhóis como por pessoas de outras nacionalidades, foi a entrada de Álvaro Morata, um dos maiores goleadores da história da seleção espanhola, um cara multicampeão em clubes e pela seleção, mas que não é não tem tanto o amor dos torcedores por onde ele passa. Você acha que essa substituição ali prejudicou o time? Dava para sentir que nos pênaltis, por exemplo, ele seria um problema? Morata, que é o jogador que, se não tivesse impedimento no futebol, talvez tivesse mais gols até que o Pelé, porque é impressionante o tanto de gol que ele já teve anulado por impedimento. E eu acho talvez até um pouco injusto querer colocar a responsabilidade toda em cima do Morata, falar que ele é um problema, sendo que a Espanha ganhou a Eurocopa com o Morata sendo o centroavante titular do time. Óbvio que ele não era uma das principais peças, ele talvez dá até para comparar com o Giroud em 2018 com a França sendo campeã, que também não era um dos principais nomes, mas ele é um jogador que pode ser útil à Espanha em determinados momentos do jogo. Acabou perdendo o pênalti e óbvio que a responsabilidade maior vai acabar caindo em cima dele, mas faz parte do jogo. O Morata ele é um atacante ok, não acho que ele seja um super centroavante, mas também não acho que ele seja horroroso. E a gente vê depois da Eurocopa a Espanha tentando jogar com um ataque um pouco mais móvel, com o Oyarzabal ali fazendo essa função de 9, dando um pouco mais de mobilidade para infiltração do Yamal, do Nico Williams. E é bom você ter uma opção também para variar. Às vezes, se você precisa ter um cara grande lá na frente para segurar um pouco a bola, fazer um pivô, eu acho que o Morata pode se enquadrar bem nessas características.
Exato, eu acho que ele é um jogador útil, nunca foi um primor técnico, né? Mas eu acho que ninguém conquista o que ele conquistou, joga pelos times que ele jogou sem ter alguma qualidade, né? Ele não é o jogador que brilha o olho do torcedor, mas é o cara que já fez muito gol importante por onde ele passou. E eu acho que principalmente num jogo onde as grandes estrelas espanholas, que esse sim tem essa responsabilidade de decidir os jogos, não foram bem e foram substituídas ao longo do jogo. Você colocar a culpa no Morata, apesar dele ter perdido toda a culpa no Morata, apesar dele ter perdido o pênalti, é um pouco oportunista demais também. Exato, e nos pênaltis ali, o jogador tá sujeito às vezes o goleiro vai muito bem na bola, tal, o jogador pode bater um pênalti forte, o goleiro acertar o canto, faz parte dessa disputa e o goleiro da eu prefiro falar que o goleiro de Portugal foi feliz na bola, ele acertou o canto, fez uma boa defesa e faz parte da vida do jogador de Com futebol. uma, perdeu o pênalti, né? Com uma estratégia, eu não sei se eu sou muito fã, mas que deu certo. Não sei se você prestou atenção, mas o Diogo Costa pulou todos os pênaltis para o mesmo lado. Ele pulou os dois primeiros para a direita e o jogador da Espanha colocou na esquerda. Aí o terceiro jogador que veio para bater, eu não sei se ele achou que o goleiro ia mudar, ele bateu de novo na direita, o Diogo Costa foi lá, encostou na bola, e aí depois o Morata bateu de novo, o Diogo Costa foi para a direita e dessa vez ele pegou. Então não sei se é uma estratégia para entrar na cabeça do jogador, para ele não ficar achando que o goleiro vai pular 4 vezes seguidas para o mesmo lado. Foi algo que o Diogo Costa sentiu na hora, mas se tivesse perdido, talvez seria criticado, assim como Alex Muralha pelo Flamengo. Exatamente, tudo isso aí depende do resultado. Se o Morata bate no outro canto e o jogador de Portugal perde, a Espanha é campeã, todo mundo ia falar: "Ó, o goleiro, sentiu, estava só pulando para o mesmo lado, tal". Os jogadores da Espanha perceberam, e aí ajudou a Portugal a perder o título. Como ganhou, como ele pegou o pênalti, gênio, entrou na mente dos batedores da Espanha. É engraçado ver como os comentários, as análises, eles são muito suscetíveis ao resultado da partida e acho natural que seja, porque no final o que importa é o resultado do jogo. Se você joga muito bem e tal, só para citar um exemplo, o trabalho do Tite na última Copa do Mundo. Ele fez um ciclo muito bom, chegou invicto nas eliminatórias, líder, chegou na Copa do Mundo, foi eliminado. Dá para falar que o trabalho foi bom? Eu acho que vinha caminhando bem, mas como foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo, não dá para falar que é um trabalho excepcional, que é um trabalho excelente, porque no final a pressão do Brasil é você estar pelo menos próximo de ganhar a Copa do Mundo ou ser campeão do mundo. E com o Tite não conseguiu ser, só para traçar um paralelo de como o resultado ele influencia e acho justo que influencie também, porque no final o que importa é você conseguir a vitória. Exato. E falando em vitória, eu acho que depois desse jogo, não sei a sua avaliação, mas continuo achando que a Espanha é uma grande favorita para a próxima Copa do Mundo. Portugal é um time que a gente sempre coloca, né, que pode brigar, pode surpreender, mas tem tido bastante dificuldades, né, nessa competição. O Cristiano Ronaldo nunca marcou um gol em um mata-mata de Copa do Mundo, por exemplo. Mas são duas seleções que com certeza chegam forte para a Copa. Eu acho ainda, mesmo com a derrota, que a Espanha seria uma favorita num reencontro em outras competições, mas, como a gente viu ontem, no futebol nunca se sabe. Eu coloco a Espanha numa primeira prateleira, né? Se a Copa do Mundo começasse hoje, ela estaria ali numa primeira prateleira, talvez ao lado da Argentina, dá para colocar essas duas aí à frente das demais, e Portugal vejo numa segunda prateleira ali, talvez não abrindo essa segunda prateleira, mas ao lado de França, de Inglaterra, talvez a Alemanha ali também. Vejo Portugal nesse bolo ali. Não chegaria como favorita, mas é uma seleção forte que eu consigo ver chegando numa semi, talvez até numa final, dependendo do confronto. Não é o favorito, mas é um time que os favoritos não querem jogar contra. Exatamente. Alguma algum ponto final aqui, Matheus? Só para
trazer mais um ponto para discussão aqui agora no finalzinho, que é sobre a Nations League, essa competição que foi implementada logo depois da Copa de 2018, que eu acho que ela é interessante, porque dá um que a mais para a data FIFA do que jogos amistosos. Se fossem jogos amistosos agora que tivesse tendo, talvez as pessoas não estariam comentando sobre o que aconteceu nesse jogo, dando um peso importante para esse jogo, como foi valendo um título. Então a gente vê que trouxe uma emoção legal para essas datas FIFA que eram um pouco mais mornas, só que em contrapartida a Europa se fecha ainda mais num grupo restrito ali entre eles, só ficam jogando entre eles, é muito difícil você conseguir furar essa bolha, e acho que isso faz mal tanto para os times de fora, tanto para os times europeus. Que se a gente for ver, as seleções europeias não ganharam a última Copa do Mundo, eles vinham conseguindo ter sucesso. Não digo que a Nations League é uma é um fator que fez as seleções europeias perderem a Copa, mas é inegável de que elas perdem esse intercâmbio aí com outras seleções de outros continentes. Tem poucos jogos com as seleções sul-americanas, com as seleções africanas. E se a gente for ver, Marrocos eliminou as duas seleções que estavam disputando a final da Nations League, Portugal e a Espanha em 2022. Então, tem esse argumento contra, mas também tem um argumento a favor de que dá um tempero a mais para a data FIFA. Exatamente. Eu acho que é sempre melhor você jogar uma partida valendo do que um amistoso. Infelizmente, aqui na América do Sul, por exemplo, não tem como fazer uma competição dessa porque vão ficar sempre os mesmos times jogando. A gente tem poucos países aqui. Na Europa, a Liga das Nações, além de ter mais uma competição, dá uma oportunidade para várias e várias seleções que não jogariam outras competições, né? Porque a Nations League ainda tem uma segunda, uma terceira divisão ali de jogos, então você dá muito oportunidade para vários países jogarem. Mas é óbvio, igual você falou, você também se fecha ali e você fica sem esse intercâmbio, essa oportunidade de jogar com seleções de fora. Mas eu também não sei até que ponto que as grandes seleções fariam esses amistosos contra outras grandes seleções, né? E se a gente for ver os times que marcam amistoso, como Brasil, Argentina, seleções sul-americanas ou Marrocos, alguma coisa assim, dificilmente também eles jogam contra equipes do mesmo nível. Os amistosos são sempre marcados com equipes mais fracas para você ganhar confiança, você poder trabalhar melhor, não ter muita pressão antes de uma Copa do Mundo. Dificilmente, mesmo antes da Nations, a gente vinha Brasil e Espanha, que inclusive teve esse amistoso recentemente, né? Brasil e França, Brasil e Inglaterra. Que seja, eu não sei até que ponto sem a Nations esses jogos estariam acontecendo, mas com certeza eles se fecharem dentro só ali daquela região tem um grande ônus. Isso que você falou agora é tão verdade que não sei se você lembra nas últimas eliminatórias aqui da América do Sul, teve um jogo do Brasil e Argentina que o Linneu ele acabou com o jogo. O pessoal da Anvisa chegou lá, falou: não, tem jogador da Argentina que não pode estar aqui, vocês têm que ir embora, tal. Acabou que o jogo não aconteceu. Houve a expectativa de que esse jogo seria remarcado, mas as coisas foram andando. O Brasil confirmou a primeira posição, a Argentina ficou confirmado com a segunda posição. E eles decidiram não fazer o jogo, porque ninguém queria perder para o maior rival perto da Copa do Mundo e chegar com uma possível crise na competição. Então acabou que nem jogo oficial eles estavam querendo jogar, quem dirá amistoso. Exatamente. Aí, se tem uma competição, pelo menos, se for uma Copa, em teoria não tem como não ter o jogo, né? Você obriga Sim, esses times a jogarem, pelo menos. exatamente. E é isso. Alguma É consideração isso. final? Não, acho que é isso pelo vídeo de hoje, para não ficar também muito comprido, para o pessoal poder assistir tranquilo ele todo. É isso. E quem chegou até aqui, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou da decisão, o que você acha da Nations League, o que você espera de Portugal e de Espanha na Copa do Mundo, se você vai torcer para o Cristiano Ronaldo conseguir levantar esse título e igualar o Messi, que foi a rivalidade que tomou conta da nossa geração aí nos últimos anos.
Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Traga mais pessoas aqui para o nosso canal. Estamos crescendo aí. E nós agradecemos a todo mundo que está chegando. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!